A nossa convidada de hoje é uma jovem que, por opção, decidiu dedicar sua vida à política. De líder estudantil a secretária de Estado no Amazonas, ela não faz reservas ao afirmar que o problema do esporte, sua principal bandeira política, se chama prioridade. Com o discurso de transformação, ela quer ser um novo rosto no cenário político local. Janaína Chagas, ela que é testemunha de quanto o esporte pode transformar vidas. Bonita, jovem, inteligente, uma pessoa que tem uma condição financeira legal. Você acha que esse discurso ele é preconceituoso para quem quer fazer política? Não tenha dúvida. Eu acho que inclusive mulher também, além de tudo isso. E mulher? Bom, eu acredito que hoje, infelizmente, a política muitas vezes não tem tanto espaço para esse discurso. E eu acredito que é o que realmente a população espera do político. Nós teríamos que dar aí uma oportunidade para essas pessoas que, de alguma forma, têm vontade de contribuir, têm vontade de construir uma política diferente e que não precisa da política, sabe? Que vai para a política porque quer realmente dar a sua contribuição. E isso eu acredito que é o que falta hoje e que é o que abre as portas para esse discurso de tudo que você falou. Então, por isso, eu me coloco aí de verdade à disposição para, de alguma forma, pegar exatamente essas pessoas. Porque eu acho que esse discurso é realmente o da massa hoje. Ninguém aguenta mais o que tem, nós queremos algo diferente. E esse é o diferente. E aí, assim que eu gostaria realmente de me colocar como o diferente. Porque o que a gente tem, ninguém quer mais. Vamos ser o diferente. Que bom que eu sou o diferente, né? É verdade. Agora, a gente olha muito a pressão social em buscar uma novidade, né? E assim, a verdade é que nas últimas eleições a gente tem tido algumas decepções com essa questão do novo, né? Novo não é na idade, primeira coisa, né? Eu acho que as pessoas precisam compreender isso. Eu acho que as pessoas buscam a novidade no discurso, na possibilidade de ter um novo modelo de política e tal. E eu queria que você falasse um pouco como é que você vê isso. Você que efetivamente é uma pessoa que está inaugurando o teu processo político. Eu acho que o novo, ele não está nem na idade, nem em ser a primeira vez, nem nada disso. Ele está no novo de atitude, no novo de discurso, no novo de o que essa pessoa tem de fato de novidade para apresentar para a nossa população. E esse discurso do novo, de renovação, muitas vezes está e pode estar nos antigos também, que querem mudar a sua postura, querem mudar a sua atitude para, de alguma forma, atender os anseios dessa população que não aguenta mais o que vive hoje. Então, eu entendo muito que, assim, essa vontade de fazer algo diferente, de ter atitude diferente, ela não é só por nós sermos a primeira vez candidatos. Ela também passa pela competência, pela experiência. Eu sou advogada, graças a Deus tive a oportunidade de ter algumas experiências no movimento estudantil, que é um movimento político, de ser diretora de políticas públicas da juventude na época da prefeitura, fui secretária de Estado de Juventude, Esporte e Lazer. Então, além de ser nova, de ser jovem e de representar essa renovação, a gente vem com uma bagagem política e de competência e de técnica para, de alguma forma, levar para a Assembleia o que a gente espera de uma deputada estadual eficiente. Hoje, por exemplo, você traz um pouco esse lance da questão do esporte e, infelizmente, a gente precisa dizer isso aqui, o estado do Amazonas, ele sofre muito, e não é de hoje, né, com essa ausência de políticas públicas fortes para o esporte. Tanto é que a gente não tem tantas grandes expressões, você tem assim, talentos muito isolados, né, e muito mais por conta da força de vontade desses talentos do que efetivamente, como a gente vê em alguns países, uma política muito bem estruturada, onde você leva realmente o nível do atleta e do profissional, daquela pessoa que quer se transformar num profissional do esporte. E a gente não vê nenhuma representatividade nesse sentido, por exemplo, na Assembleia, na Câmara, né? Você não tem ninguém falando essa linguagem, né? Ninguém. E eu fico impressionada, porque assim, é o esporte, eu não digo só do esporte, é o esporte e a cultura, por exemplo. Mas principalmente o esporte. E a gente observa que não existe esporte de rendimento. Você pode observar nos países de primeiro mundo, todos os países desenvolvidos. Não existe esporte de rendimento sem esporte de base. E a gente vê nas nossas escolas o esporte absolutamente abandonado.
Então, se a gente não construir uma base sólida para que a gente, primeiro, forme esses talentos, busque esses talentos e, de alguma forma, também, que é o que é mais importante no esporte e na cultura, forme cidadãos, porque eu entendo o esporte e cultura como parte e pilares de uma educação, da educação que falta muito no nosso estado também. Então, o esporte e a cultura também entram como esse pilar para que a gente identifique. Ninguém nasce amando o esporte. A gente coloca o esporte como opção e a pessoa se apaixona pelo esporte, pela cultura. Então você tem que primeiro dizer, gente, tem que oferecer, né? Oferece isso para a população na escola, porque não tem como oferecer em outro lugar. Oferece na escola, a pessoa vai se apaixonar e aí sim você vai lá e pincela os talentos para que a gente dê, através inclusive de uma lei estadual de esporte, por exemplo, para que a gente tenha empresas privadas apoiando esse esporte e tendo algum tipo de isenção, que é isso que acontece. A empresa privada precisa também ter vontade de apoiar socialmente. E para isso a gente precisa de atleta com nível e tendo base e caráter para também enfrentar e levar a bandeira do Amazonas aí não só nacionalmente como internacionalmente. Então a gente vê claramente, né? O esporte ele tem essa função, claro, de identificar talentos e levar esses talentos no seu maior potencial, mas aí você citou uma coisa que é muito importante. Ele também tem um papel de resgate, né? Porque aquele garoto que no seu contraturno de estudo, por exemplo, se envolve numa atividade esportiva, a possibilidade de envolvimento dele, devem ter estatísticas disso, né? Imagino, né? Gigantes, as estatísticas são as piores possíveis hoje. Porque hoje a gente realmente tem gente aí de 13, 12, 13, 14 anos presente no tráfico de droga. Antigamente a gente não tinha isso. E eles só estão nisso porque não deram oportunidade para eles estarem em outro lugar. E é fundamental assim, quando você pincela talentos, e aí você trouxe esses talentos de base, aquelas pessoas elas buscam espelhos, elas buscam alguma referência. À medida que você consegue gerar esporte de base e as pessoas começam a praticar e não estar nas ruas, eu acho que é muito mais fácil, Álvaro, muito mais fácil a gente não permitir que essas pessoas entrem no crime do que a gente resgatarem ele, do que a gente resgatar eles do crime, entendeu? Tem só benefícios, né? Porque é muito mais barato e com certeza o prejuízo para a família é muito menor, né? Quer dizer, quase nenhum, né? Imagina o sofrimento dessas famílias que veem essas crianças, esses jovens indo para as ruas, sabe, entrando no crime. Eu digo no crime, no tráfico, mas eu digo no crime do roubo mesmo, do homicídio, da prostituição, que não é crime, mas que acaba, enfim, a prostituição, quando diz, a família muitas vezes coloca aquela criança na prostituição e isso sim é crime. E a gente se pergunta, o que a gente está fazendo por esses jovens, né? Que é muito fácil todo mundo sair, sabe, querendo dizer, mata, prende, vamos construir cadeia. E o que a gente está dando de oportunidade de fato para esses jovens na base? Não digo aqui em cima. E é como dizia nosso querido amigo e eterno filósofo Pitágoras, educar as crianças para que nós possamos jamais ter que punir os adultos. É isso mesmo. Então, como fazer isso? Só dando base, só dando educação, através do esporte também, da ciência, da cultura, da tecnologia. Se a nossa educação se fortalece, eu tenho certeza que a gente tira esse pessoal todo da criminalidade daqui a um tempo. Agora, você teve a oportunidade de ser secretária de esporte, ou seja, tocou nessa ferida, né? Conheceu essa ferida. O que você enxerga de possibilidades ou do que falta dentro dessa estrutura, falando já de política pública? É só lei mesmo ou está faltando mais coisa? Falta dinheiro? Falta alguma coisa a mais? Porque, assim, não é um problema só do estado do Amazonas, né? Eu me recordo agora, muito recentemente, da preparação dos atletas olímpicos. Muitos deles viraram militares para poder receber um salário para que pudessem se sustentar enquanto se preparavam, né? O que falta é prioridade. É isso. Orçamento, só tem orçamento quando é prioridade. É óbvio que assim, a gente vive uma crise política muito grande, a gente vive uma crise econômica muito grande e uma crise social muito grande. Mas a gente tem dinheiro para algumas coisas e não tem dinheiro para o esporte, para a cultura. Por quê? Na minha opinião, é falta de prioridade. Então,
Então, se a gente prioriza, tem muito dinheiro para segurança pública, tem muito mais dinheiro para segurança pública, inclusive, do que para o esporte, para a educação. Quer dizer, tá tratando aquilo que a gente falou, né? Tá tratando o problema, adulto, mas não tá tratando de evitar que ele entre. Exato. Né? Então, eu tenho certeza que se a gente desfocar do que é o problema lá na frente e trazer um pouco mais para a base, para que lá na frente, daqui a 10, 15 anos, a gente diminua muito, assim, eu acredito, Álvaro, de verdade, proporcionalmente, o crescimento da educação, do esporte, da cultura na nossa criança e no nosso jovem é absolutamente a redução dessa criminalidade. Da criminalidade e do investimento na segurança. Inclusive na segurança e na saúde. Porque no hospital, hoje, você entra a quantidade de gente que é vítima de crime, vítima de violência, vítima de gente que bebeu muito, por exemplo, de acidentes de trânsito, que é muito também voltado para a educação. A gente para e pensa, o que a gente está fazendo com a nossa juventude? O que a gente está fazendo com a nossa educação? É isso que está desencadeando todo esse processo que nós estamos vivendo hoje. Agora, isso passa efetivamente por esse processo político e eu acredito que a sua decisão em participar efetivamente como candidata vem desse desejo, né? De ver essas coisas acontecendo. Agora, e o eleitor? Que é isso que eu acho que é uma grande preocupação. Eu tenho uma questão pessoal em relação ao eleitor que eu olho, eu vejo muita gente reclamando. E aí você vê, por exemplo, os mesmos comportamentos em algumas opções, etc. E a gente sabe que se fizer as coisas do mesmo jeito, a gente nunca vai conseguir trazer resultados diferentes, né? Como é que você vê o perfil desse jovem com quem você tem contato? É difícil de entender? Ele já compreende essa mudança que você está falando? Nem todos. A gente tem ido para as ruas, algumas pessoas conseguem entender, mas é necessário realmente um diálogo um pouco mais longo, um discurso. Mas nós temos conseguido. Eu costumo dizer que independente, inclusive do resultado dessa eleição, a todos os lugares que eu puder colocar essa mensagem nas pessoas de que a política ela precisa da participação daqueles que não aguentam mais a política, eu já vou me dar por satisfeita. Porque eu convido as pessoas. Gente, não adianta a gente ficar na nossa casa, no nosso trabalho, sabe? É tudo bem para algumas pessoas, para outras é muito ruim e mesmo assim ninguém faz nada. E mesmo assim, de 4 em 4 anos, as pessoas se vendem. E quando eu digo se vendem, não é vender só o seu voto. Tem líderes, tem, sabe, presidentes de bairros que ficam para um lado ou para o outro, dependendo de quanto a pessoa vai dar. Não tem ideologia, né? Zero de ideologia, zero do que aquela pessoa de fato representa. E aí a gente se pergunta, aonde nós vamos chegar se as pessoas não mudarem essa cultura dentro da própria comunidade, dentro dos próprios bairros, com a população em si. E aí eu reforço, porque eu falo isso para as pessoas. Gente, nos países desenvolvidos, a população é que muitas vezes dá a sua contribuição, seja ela qual for, de 10, 20, 30 reais, R$1.000. Mas a arrecadação ela não é pública, ela é voluntária da pessoa física, porque aquela pessoa acredita naquele candidato. Aí eu pergunto das pessoas às vezes, Álvaro, diga uma coisa, você que é líder, que é presidente de bairro, quanto você paga para você liderar todas essas pessoas aí? Aí as pessoas me perguntam, eu não pago nada. Eu falo assim, e por que tu acha que eu tenho de verdade que pagar para de alguma forma tentar ajudar vocês? Por que você acha isso? Aí as pessoas ficam pensando, sabe? Aí eu pergunto, sabe por que os políticos somem? Porque ninguém aguenta pagar para ser líder de tanta gente por 4 anos. É isso mesmo. Eles só aguentam de 4 em 4 anos. Mas se a pessoa tiver trabalho, discurso, se a pessoa realmente estiver lá para se dedicar pelas pessoas, eles não vão sumir, porque eles não têm por que pagar. Eles fazem o trabalho necessário para conquistar essas pessoas. O problema é você chegar na comunidade toda semana, querer fazer um trabalho e toda vez sair de lá sem dinheiro nenhum, né? Pois é. Infelizmente se torna algo muito caro, mas eu tenho visto. Realmente, isso... Acho que essa campanha está bem diferente das outras. Você sentiu diferença, sim? Muita diferença. Muita diferença. E eu acho que cada dia mais vai ficar. A gente vai ter mais opções e mais oportunidade das pessoas que realmente têm trabalho, que não é só o financeiro, sabe? Não é só aquela meritocracia,
Porque hoje no Brasil a gente não tem uma democracia muito evidente. O que nós temos é a meritocracia, que quem manda é quem tem mais dinheiro muitas vezes, que quem realmente elege é quem tem mais dinheiro. E o poder fica onde? Na mão dos políticos, quando na verdade o poder tinha que estar na mão do povo. O povo tinha que ter de volta a independência financeira através da sua dignidade, do seu trabalho, e à medida que ele tem isso, ele tem poder de decisão, ele tem poder de escolha, quem é o candidato que eu vou escolher, porque vai sim representar uma política pública diferente para o meu estado, para a minha comunidade, para o meu bairro. Bom, beleza. Agora, isso é muito legal, mas a vida política, ela não é uma vida fácil. Eu costumo falar para as pessoas com quem eu converso que, além de tudo, há um preço muito grande a se pagar para ser político. Não só essa crítica social, porque eu acho que isso vem muito da conduta. Assim como você tem muitos políticos sendo criticados, execrados publicamente, tem muita gente que consegue sobreviver no meio e ser respeitado, inclusive. Então eu digo que é muito a conduta. Agora, é óbvio e evidente que esse fazer política, ele exige realmente muito sacrifício de tempo, de convivência com a família, com quem tem família, de filhos e etc., mas principalmente um sacrifício pessoal, porque são muitas tentações, são muito jogo sujo, muita pernada, muita pressão. Você está preparada para viver tudo isso? Olha, porque é uma opção de vida, né? Não tenha dúvida. Eu confesso que assim, eu acho que a gente precisa de muita coragem realmente para esse desafio, não digo nem para combater, mas para se manter realmente nesse foco, no foco de realmente transformar essa política. E eu acho que só com muito Deus mesmo, sabe, Álvaro? De verdade, a gente pedindo a Deus todos os dias sabedoria, se mantendo na fé de que nós queremos ser um instrumento. E eu acho que sim, precisa de muita dedicação, abdicação, a gente abdica de muita coisa, de vida. E tem tantas profissões que abdicam também, não é só política. E a gente observa que na política existe muito jogo sujo por causa do dinheiro. Mas quando, na verdade, eu acho que a política precisa sim de um contraponto. O contraponto dessas pessoas que conseguem entrar de cabeça erguida, sair de cabeça erguida e dizer: eu dei o melhor de mim, eu fiz o que eu pude, com competência, com seriedade, com transparência. E eu acho que é isso que a gente precisa só aumentar um pouco esse número. Porque a gente sabe que, infelizmente, não vai ser no estalar de dedos que a gente vai conseguir mudar tudo. Mas se a gente conseguir colocar mais pessoas lá dentro que queiram realmente estender a mão, que queiram olhar para o todo e não para o individual, a gente vai conseguir aí dar um contrapeso, né, da pessoa do bem. E é uma outra coisa que eu falo, gente, se as pessoas de bem não participarem da política, a gente vai continuar sendo governado, as nossas vidas estarão nas mãos das pessoas que estão olhando para si em vez de olhar para o todo. Agora, Janaína, a gente está falando aí de um momento da política muito delicado. Eu diria que talvez o Brasil nunca, pelo menos que eu tenha recordação, tenha vivido um momento de questionamentos, inclusive de extremismos mesmo, sim, tanto de direita quanto de esquerda. Há uma cobrança muito grande entre você ser de direita e você ser de esquerda, né? Quer dizer, desmedida, na verdade. E, na verdade, isso tudo é fruto de um sentimento de que não aguenta mais, né? Eu vejo muito isso. É aquela coisa de uma relação que chega no limite e partem para a agressão. A gente está mais ou menos nesse sentido da política. Agora, na sua visão, esse momento que a gente está vivendo, ele é o melhor momento politicamente do Brasil ou ele é o pior momento político do Brasil? Eu vou falar para você, eu acho que ele é o pior para os ruins e o melhor para os bons. Eu acho que é o melhor momento para que a gente realmente construa essa mudança. Porque é na hora da raiva e da revolta que a gente mais constrói. É quando a gente não aguenta mais que a gente parte para uma atitude diferente. E é isso que eu tenho visto nas ruas, é isso que eu tenho visto na nossa população. Então eu acho que é o melhor momento para a nossa população e o pior momento para os políticos que não querem fazer política para o todo, que querem fazer a politicagem, que é o que a gente fala. Então a questão de direita e esquerda eu acho muito relativa. Eu acho que nada demais é bom
Acho que a extrema direita ou a extrema esquerda não constroem. Eu acho que a gente tem posicionamentos na esquerda que são salutares, posicionamentos na direita que também são. Eu acredito que a junção e que a gente olhe de fato, não para um lado ou para o outro, mas para o lado do povo, para o lado do bem, seria a melhor solução. Porque senão fica aquele cabo de guerra para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e a corda estoura e ninguém sabe para onde vai. Então eu acho que a união, é um momento de muita união, é um momento de realmente a gente ter aí pessoas competentes, pessoas de compromisso, pessoas responsáveis, assumindo papéis, mas sempre querendo colocar na política pessoas que queiram, de fato, uma política diferente na atitude, uma política renovada na atitude. Você vê com esperança o futuro do Brasil, assim, o futuro do nosso estado, do Brasil? Porque assim, a gente liga o jornal, o dólar aumentando, o desemprego crescendo, e eu acho que o momento político é o momento da gente pensar mesmo no Brasil do futuro, né? Como é que você se sente aí diante disso tudo? Eu não posso negar o meu receio, algum medo de como é que essas pessoas estão desesperadas, porque às vezes também no desespero as pessoas acabam cometendo alguns enganos. Fico muito receosa em como é que o nosso país vai ser tratado. A gente tem vivido crises sociais e econômicas muito grandes e a gente vê tanta gente saindo, inclusive, do nosso país. E assim, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é realmente um Brasil mais fortalecido, um Brasil mais unido, um Brasil voltando a sorrir, voltando a construir, voltando a crescer economicamente. E eu acho que só através da política que a gente consegue isso. Eu acho não, né? Tenho certeza que só através da política a gente consegue isso. Então eu não posso perder a esperança, então eu não posso falar aí com os nossos amigos que nos escutam que eu não tenho esperança. A minha esperança ela vai estar sempre presente. Eu acho que Deus sabe o que faz também, a gente não pode perder a fé. E o que a gente pode fazer é contribuir com isso. Então eu hoje estou aqui para contribuir com a melhoria e com a esperança das pessoas, nesse resgate dessa população que não aguenta mais e que também não tem mais esperança de dias melhores. Existe sim pessoas que realmente querem voltar a dar esperança para essa população. E graças a Deus eu posso me colocar como uma delas. Jana, obrigado. Obrigada. Sucesso, desejo a você todo o sucesso do mundo. Estou torcendo por você de verdade. Muito obrigada. Tá, posso dar meu número? Pode pedir, não tem problema. Gente, eu gostaria aqui de me colocar à disposição. 23123 para deputado estadual. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe o nosso Amazonas. E eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Valeu, obrigada. 23123. Se você curtiu a conversa política de hoje, dá uma conferida nos outros episódios no canal BAN no YouTube ou na página do site O Poder e do site Imediato no Facebook. Toda segunda-feira à noite tem novidade.